Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Bom dia, mais uma vez entusiasmado aqui. Eu sou o pastor Adenelson Botelho, estou aqui para te trazer uma mensagem especial diretamente do trono de Deus. Nós estamos fazendo aqui uma etapa, que são 3 tópicos, né, que nós pegamos. Então, assim, nós falamos da volta de Jesus em 2 tempos. E hoje eu estou colocando aqui, 3/3, é justamente mostrando sobre essa questão, né, a volta de Jesus. O primeiro tópico, né, foi falado sobre a conspiração, depois o arrebatamento, e por último agora é a volta de Jesus Cristo sobre as nuvens. Então, quando nós falamos de Jesus, a volta de Jesus em 2 tempos, é uma única volta, porém em 2 períodos, tá bom? E nós vamos dar uma revisada para a gente entender nessa mensagem e fazer assim um fechamento com chave de ouro. E eu te convido a orar juntamente comigo. Mas em primeira mão eu quero abençoar agora. O nosso programa mudou, né? O programa anterior que nós estamos aqui incluídos também é o Bom Dia Canaã. Que legal, né? É um nome lindo, maravilhoso. E nós abençoamos o programa e inclusive a vida de todos aqueles que estão aqui fazendo esse programa, estão aqui editando e trabalhando e buscando informações para fazer cada vez melhor, tá? Então, em nome de Jesus, é um programa abençoado, então continue conectado com a Web Cidade ao redor do mundo, que você tem as melhores notícias. E tem mais, a Web Cidade está aí, conectada em vários lugares, com repórteres em todos os lugares, falando online. O negócio está muito, muito moderno, tá? E eu te convido a ficar conectado conosco, tá bom? Então, vamos lá, orar ao Senhor. Sem a presença do Senhor, não tem como a gente falar da palavra que é dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está do outro lado, a minha vida, a vida de cada um, Pai, que cuida desses aparatos, de todos esses equipamentos, inclusive do diretor da Web Cidade. Eu declaro grandes vitórias e o poder de Deus, Pai. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma sublime, fácil de compreender e que nos dê motivação nesse dia, mais ainda em nome de Jesus. Espírito Santo, a tua presença, a tua manifestação é eficaz nesse lugar. Então seja bem-vindo. Amém. Bem-vindo, Espírito Santo. Nos ajuda a trazer a mensagem. Então vamos lá. A volta de Cristo em 2 tempos, como eu falei. Então, hoje, assim, olha, você já é mais que vencedor. Por que você é mais que vencedor? Porque quem lutou a guerra foi o próprio Cristo Jesus. E o diabo sabe que o grande impedimento para toda mudança é a família. Então, ele tem feito um grande projeto intenso para destruir a família. Isso eu falei numa mensagem anterior. Então, a partir, sabe, quando ele destrói a família, quando ele luta contra a família, desestrutura a família, então, quando a família desestrutura e vem o caos. A palavra é essa, não é verdade? Então, escute, a volta do Senhor Jesus, eu quero fazer uma revisão rápida aqui para a gente pegar. Ela vai ser do jeito que ele foi. Em Atos 1, do 10 ao 11, olha o que está escrito. Ele disse: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ou ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, quando eles estão falando assim, a gente pega esse versículo e começa a entender como que será a volta de Jesus, tá? Ele está falando que a mesma forma que ele subiu, ele vai voltar, e nós percebemos que ele foi em 2 etapas. A primeira, ele subiu do Monte das Oliveiras, então é claro que ele vai voltar para onde? Para o Monte das Oliveiras, então ele já tem um destino, tá bom? Ele subiu do Monte das Oliveiras até as nuvens, né? Essa é a primeira fase da subida. Um momento visível, tá? Então, das nuvens até o trono, à direita de Deus Pai, o trono de glória, onde ele está sentado, descansando, que a Bíblia diz isso,
E ninguém viu. Só tem um momento. Esse momento ele é um momento secreto, é um momento invisível. Esse momento é mencionado por João na visão lá em Apocalipse, tá? E então nós estamos vendo aí dois aspectos. E o Senhor ele vai voltar da mesma forma, sabe? Em duas etapas. A primeira, ele vai voltar. Então, voltando, ele vai fazer o percurso, né, o contrário. Então, ele vai vir no momento invisível, ele vai vir do trono até as nuvens, invisível, secreto, tá? E esse momento nós chamamos de arrebatamento da igreja, tá? Esse momento ninguém sabe quando vai ser. A Bíblia diz, sabe, que é para a gente vigiar e orar, porque não sabe quando vai ser isso, tá? Então nós temos que estar próximo a isso. Tem muito sinal que está, sinais eminentes que estão mostrando que isso vai acontecer. E a segunda, é o segundo momento, ele vai vir das nuvens até o Monte das Oliveiras. Esse momento será visível, tá? Então esse momento será visível. Então nesse primeiro aspecto da volta do Senhor, que é o arrebatamento, conforme eu mencionei, olha o que diz. Ele vai vir do trono até as nuvens e ele vai ficar oculto no céu. Esse momento nós chamamos de arrebatamento, conforme eu mencionei, e o segundo momento ele virá sobre as nuvens e todo olho verá descer sobre o Monte das Oliveiras. Fiz uma revisão. No primeiro aspecto, invisível, ele virá como um ladrão. A Bíblia diz, não é que ele é ladrão, como um ladrão. Como é que ele está mencionando? Ele está dizendo que ele vai vir no momento em que ninguém espera, tá? Nós não sabemos quando será. É por isso que ele manda a gente vigiar e orar, não é verdade? Por isso nós não sabemos, nem o dia nem a hora, tá? Então a Bíblia diz que nós somos um tesouro precioso do Senhor. Então ele vai vir buscar esse tesouro precioso. Você pode dizer glória a Deus por isso? Claro que ele não estava roubando, não é verdade? Esse tesouro já é dele. E isso é só uma ilustração bíblica orientando a vigiar. Porque a Bíblia ela mostra que ele vai vir no momento em que ninguém espera. E que ninguém vai ver. De uma forma oculta. É por isso, sabe, que nós não temos os detalhes. Então vamos passar para o segundo aspecto, é o momento visível. Então a volta do Senhor será propriamente nas nuvens. Então aqui é diferente do primeiro aspecto, porque nós temos muitos sinais na Bíblia que fala sobre isso, né? Nós temos até, inclusive, lá no livro de Tessalonicenses, que vai ressoar as trombetas de Deus, sabe? Então, logo após a tribulação daqueles dias, é mais um sinal. Nesse momento aqui nós estamos falando o quê? Que vai aparecer o anticristo, quando acontecer o arrebatamento, o falso profeta, a grande tribulação, né? Nós chamamos de pré-tribulacionista, né? Ou seja, o arrebatamento é antes da grande tribulação. Isso é gostoso. Então nós temos que se esforçar para subir, nos esforçarmos para subir no arrebatamento da igreja, tá? Então o falso profeta, a grande tribulação, que isso será 3 anos e meio, já está marcado. Inclusive eu quero te já chamar a atenção para esses 3 anos e meio. Você já viu que na Bíblia o ciclo é 7 anos? Quantos anos Jesus ficou no seu ministério aqui na terra? 3 anos e meio. Então falta 3 anos e meio para completar esse ciclo. Então esse período, tá, da grande tribulação de 3 anos e meio será o momento cabal para completar esse ciclo. Nós cremos nisso, né? Dá para fazer a montagem legal, né? Então, nesse período haverá a marca da besta, haverá a adoração da besta, que está tudo previsto em Apocalipse, haverá a perseguição, tá? Então, tem muitos sinais da volta desse segundo momento. Agora eu quero falar sobre essa grande tribulação. Eu sei que te chamou a atenção nisso. Grande tribulação. A grande tribulação ela não é para crente, tá? Por quê? Porque a grande tribulação é a ira de Deus sendo derramada na terra. Então, quem crê que a ira de Deus já foi colocada sobre Cristo na cruz do Calvário, crê então que Cristo já recebeu a ira no seu lugar. Então, essa ira não vai mais ser derramada sobre você. Está vendo que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, então é necessário a gente crer nisso. Você não pode ser punido de novo, pois Cristo já foi punido no seu lugar. Então, a grande tribulação não é só a ira de Deus. A Bíblia diz que o dragão será lançado na terra. Ele virá com grande fúria. Fúria contra o povo de Deus. Mas qual o povo de Deus, pastor? Tem um povo que vai subir no arrebatamento e tem um povo que vai ficar. Você lembra que a Bíblia diz que estarão 2 no campo, será tomado um, o outro deixará? Ele não está falando de ímpio, ele está falando de pessoas salvas. Estarão 2 no moinho, será tomada uma, a outra ficará. Ele está falando de gente salva.
Entendeu? Por quê? Porque quando ele vai falar de ímpio, ele está falando já no grande julgamento do trono branco. Ele vai dizer, ó, abriu-se um livro, abriu-se outro livro, e aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse ele chama de morte. Aí sim, já é o julgamento, é a condenação. Pastor, então não é todo crente que vai subir no arrebatamento, não. Não. Vai subir os que fizeram obras para o Senhor, que tem tesouros ajuntados no céu. Lembra que Jesus falou, ajunte tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói, onde está o teu tesouro, está o teu coração? Pois é, exatamente isso, está dizendo que hoje o reino dos céus, a gente se conquista por esforço. Tem muita gente que confunde sobre isso, tem muitos colegas que confundem sobre isso, ele fica tentando fazer confusão entre reino dos céus e salvação. Meu irmão, a salvação é só crer e confessar, você já recebe a salvação. Tá bom isso? É excelente, você já não vai mais para o inferno, mas o bom não é. Você tem que se esforçar para fazer a vontade do Pai, que está no céu. Não é ficar pecando por aí, desagradando a Deus. Pecar desagrada a Deus. Então é se esforçar. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei o que agrada ao Pai? Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Se você já confessou Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Então você tem comunicação com Ele. Inclusive, eu quero te convidar, eu estou ministrando um curso chamado Maturidade no Espírito. Ele é toda segunda-feira, lá no prédio. Pastor, onde é isso? Tem meu WhatsApp aqui embaixo. Você pode estar mandando mensagem para mim. Beleza? Manda mensagem para mim que eu te ensino tudo sobre isso. Eu te digo onde é, falo tudo. Nesse curso você vai aprender, vai mudar a sua vida. A sua vida não será mais a mesma. Você vai tirar todas as dúvidas. Não é curso teológico, não. É Bíblia. É ensinando você a conhecer a palavra de Deus. É revelada pelo Espírito Santo. Então não é uma coisa humana. É poderoso isso. Tá? Então escute. A grande tribulação vai ser tão grande que quem não tiver a marca não vai comprar e nem vender. Para você ver o tanto que vai ser perseguido. Você já viu que as coisas estão acontecendo? Estão unificando uma moeda aí, já tem a notícia aí, estão unificando uma moeda aí entre Japão, entre Estados Unidos, entre Brasil aí, para ficar uma moeda só. E essa moeda não será mais papel, será virtual. Você está vendo que a coisa está funilando? Pois é, e eu estou feliz com isso. Agora, nesse momento, nós estamos felizes. Por quê? Porque nós estamos aguardando a vinda do noivo. Eu quero que você fique feliz com isso, não fique com medo, fique alegre, o noivo está vindo. Começa a fazer a diferença hoje ainda. Mude essa história, irmão. Se você é um crente que ainda é aquele crente desordeiro, né? Pecador, que fica aí dando uma de... Vai para a igreja ali, é bonitinho, dá um glória a Deus, um aleluia, mas na hora que sai de lá, está fazendo os pecados ali ocultos, sai dessa, irmão. Começa a fazer a vontade do Pai que está no céu. A tua vida aqui é curta. A longa é do outro lado, que chama-se vida eterna. Você já imaginou? Você está no reino dos céus e não participar da glória que Ele tem reservado. Você já viu que Ele falou isso? Que Ele tem uma glória reservada para aqueles que amam. Ninguém viu, ninguém imaginou, ninguém tem nem noção do tamanho dessa glória. Se você continuar desagradando a Deus, vai estar no reino dos céus, mas com choro e ranger de dentes, dizendo, eu sabia disso, mas não me esforcei. Perde tempo. Não perca tempo, mude a sua história hoje, sabe? Então escute, nessa época da grande tribulação, você já imaginou se você ficar aqui, não poder comprar nem vender porque não tem a marca? Sabe? Eu até acredito que Deus vai mandar a comida do céu, igual Ele mandou no deserto, vai ser o jeito, tá? No deserto o povo foi sustentado assim, não é verdade? Porque você não tem como comprar. Eu até digo assim, se você tem uma chacrinha, vai lá, começa a viver das coisas que tem na chacrinha ali, porque vai chegar esse momento que você vai ter essa necessidade. Então a vontade do Senhor é que todos nós sejamos poupados disso, sabe? É por isso que você está aqui, ouvindo, nesse momento, essa mensagem, sabe? Eu creio que você faz parte da igreja dos vencedores. Vencedores são os que vão subir. Ele diz, aquele que for fiel até o fim, ele dará uma coroa. Ele está falando de reino, não está falando de salvação, é reino dos céus. 1000 anos reinando com Jesus. Olha o que diz Marcos 13, 26 e 27. Ele diz, olha, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele virá e enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, né? Para juntar os escolhidos. Tá? Olha só, ele vai enviar para quê, pastor? Para juntar os escolhidos. Tá? Então,
Por que o senhor está falando isso? Como é que vai ser isso? Eu vou te explicar num detalhe aqui para finalizar a mensagem de hoje. Segredo para sermos maduros. Nós temos que estar maduros para sermos colhidos. Não é assim quando se colhe uma fruta, alguma coisa? Nós vamos fazer aqui uma forma de entender isso, esses dois momentos, explicando como é que é um plantio de trigo. A Bíblia fala que é como uma colheita de trigo. Sabe? Vamos supor, você é o trigo do Senhor. Mas sempre tem aqueles trigos que amadurecem primeiro na roça, não tem? Isso é chamado até de primícia. Então aquele trigo que amadureceu primeiro, ele vai participar do arrebatamento da igreja, ele está maduro. Mas o resto da seara que ainda não amadureceu, vai amadurecer no calor, na pressão, vai ter sol da perseguição sobre ela. Então quando o sol da perseguição vier, todo o trigo vai ficar maduro. Qual é a melhor forma, hein? Já está maduro, eu acredito, né? A Bíblia fala em Apocalipse 16 que o Senhor virá nas nuvens com uma foice. E essa foice é para fazer a colheita, sabe? E os anjos vão separar o joio do trigo. Essa é a volta nas nuvens. O Senhor vai enviar anjos nos quatro cantos, conforme eu falei, da terra. Fazendo o quê, pastor? Ajuntando os escolhidos. Quem? Aqueles que ficaram para trás, né, do arrebatamento. Essa é a colheita. Como é que nós sabemos isso? Segundo os plantadores de trigo, a primícia ela está madura quando a raiz dela está desprendida da terra. E ela está encurvada. É um sinal que ela amadureceu. Esse trigo está maduro. Então, ele está fácil de arrancar no mundo espiritual. Vamos falar assim. Nós entendemos que a primícia, ela soltou as raízes raízes mundanas. Ela está pronta para ser colhida. Mas ainda tem muito crente que tem muito prazer nesse mundo. E ele está enraizado. Esse fica. Que não seja você. Sabe? Eles querem ficar nesse mundo. Eles amam esse mundo. Eles estão agarrados às coisas desse mundo. Isso é um sinal de que ele ainda não amadureceu. Ele vai precisar de quê para amadurecer? Sol escaldante, a grande perseguição sobre si. Sabe? Esse é o sistema de amadurecimento dolorido, forçado. Então é melhor nos encurvarmos e reconhecermos o amor de Deus. Porque quando você reconhece o amor de Deus, o mundo não vai te fascinar mais. Não vai mais ter esse brilho todo. Não vai te segurar mais. E você estará pronto para ser arrebatado. A palavra de Deus, ela adverte em Lucas 21, 34. Olha o que ela diz. Ela diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui ele está falando para você tirar o foco das coisas do mundo, porque elas deixam o crente embriagado. As coisas do mundo aqui é ganhar dinheiro, é vencer na vida, é coisa do dia a dia, sabe, que deixa a gente embriagado, é querer fazer sucesso, não sei o quê. O Salomão, quando chegou num nível de riqueza extrema, ele disse, tudo é vaidade. E quando o homem está focado nessas coisas, ele se esquece de Deus. Pastor, eu tenho que deixar tudo para esperar a volta de Jesus? De jeito nenhum, irmão. A Bíblia diz que, eu falei aqui, ó, que estavam no campo, estavam fazendo o quê? Trabalhando. Continue a sua vida normal, trabalhe. Tá? Mas lá no seu dia normal, cultive um coração sedento do Senhor, envolvendo o Senhor em tudo na sua vida, buscando direcionamento, focado em relacionar e ter mais intimidade com Ele. Ele disse que se você vigiar e orar, você será guardado. Então o conselho é vigia e ora, porque não sabes o dia nem a hora que essas coisas vão acontecer. Aleluia! Eu quero orar pela sua família e por você, finalizando esse tópico dos três, os três tópicos da volta de Cristo, né? O primeiro eu falei da grande conspiração, depois eu falei do arrebatamento e hoje eu falei da volta de Jesus sobre as nuvens com grande poder e glória. Tá bom? Quando é que isso vai acontecer? 3 anos e meio após o arrebatamento. Então, não fique aqui esperando ver Jesus sobre as nuvens com grande poder e glória. Suba no arrebatamento. Vamos orar? Pai, eu abençoo cada um que está do outro lado dessa telinha, inclusive para que ele se motive, Pai, a se inscrever nesse canal, a enviar esse link para os familiares, para os amigos, porque são palavras da verdade que não mente, não volta vazia. Não é para um sucesso humano, Pai, é para a divulgação da Tua palavra, que cada um possa se empenhar a divulgar. Pai, em nome de Jesus, abençoa
todos esses aparatos, as pessoas, todos que ouviram essa palavra, e nós declaramos grandes vitórias em o nome de Jesus. Amém? Eu te convido a dar o like, a divulgar, a se inscrever no canal, a distribuir também, a informar nos grupos que você faz parte, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um dia excelente, uma semana feliz. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.